Irmãos, vamos começar? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 66. Salmo de número 66. Vamos ler de 1 a 5 só. Salmo 66, de 1 a 5. O salmista diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Amém. Irmãos, nós sempre nos reunimos para reconhecer as obras do Senhor na nossa vida e reconhecer aquilo que Deus tem feito no nosso meio para adorarmos a Deus e bendizermos. Na verdade, o que deve nos mover para estar na presença do Senhor é justamente isso, é o reconhecimento que nós temos das obras do Senhor na nossa vida, e na vida dos nossos irmãos. Então, aquilo que Deus tem feito, e isso nos move e nos leva a reunir para adorar, para bendizer, para exaltar o nosso Deus, E estamos aqui para isso, Vamos bendizer o Senhor, vamos estudar a sua palavra, mas o motivo que nos traz aqui, o maior deles é a gratidão. Nós somos tão gratos por aquilo que Deus tem feito, que nós estamos aqui para adorar, bendizer, e ter mais um conhecimento maior do nosso Deus, e relacionar mais com Ele, Amém? Nós vamos orar, e eu queria saber se tem algum motivo especial de oração que alguém queria manifestar. Queria pedir também que os irmãos lembrassem de orar pela família da Nilza, perdeu o tio, e também pela saúde da Nilza, pela mãe dela. Tem mais, Fernanda? Tereza? Tá bom. Alci? Sobrinho e família. Tem mais algum pedido especial, irmãos, de oração? Não? Então vamos orar, então? Vamos. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos dá de reunir, Senhor, aqui, nesse lugar, para adorar o teu nome, para te bendizer, Senhor. Ó Deus, e o que nos moveu para estar aqui, Pai, é o reconhecimento que temos das tuas misericórdias e da tua bondade, Senhor, para conosco. Tantas bênçãos, ó Deus, o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Pai, o Senhor tem nos dado, Senhor, muito além daquilo que nós necessitamos. E juntos, ó Deus, nós queremos te bendizer, nós queremos te adorar, nós queremos, ó Deus, exaltar o teu santo e glorioso nome, Pai. Queremos pedir, ó Deus, uma bênção especial nessa manhã, quando, ó Deus, a tua palavra será estudada, Senhor, em todas as classes, que o teu Espírito, Senhor, esteja falando ao nosso coração. Abençoa-nos também, Senhor, no decorrer dessa semana, para que em tudo que fizermos, ó Deus, tudo que falarmos, ó Deus, todas as nossas obras estejam glorificando e exaltando o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico? Vamos cantar o único que é digno. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos.
Damos todo o nosso ser a ti. Amém. Então vamos nos separar para o estudo da lição. Então, os jovens para baixo, né, poderão sair. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Vou ler com os irmãos. O texto diz assim, capítulo 14: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com eles 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem não tem mácula. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Nós lemos até o versículo de número 12. Nós não temos condição de estudar todo o capítulo, então nós vamos dividir até aqui, e na semana que vem a gente vê os outros versículos. Amém? Vamos só dar uma lembradinha aqui do capítulo anterior, né? O que nós estávamos tratando no capítulo anterior. Mas esse capítulo 14 aqui, irmãos, ele é o capítulo da primeira sessão da segunda divisão, lembra? Nós dissemos assim, que o Apocalipse, ele é dividido em 2 partes, né? Uma que vai do capítulo 1 até o final do capítulo 11, e outra que inicia no capítulo 12 e vai até o capítulo número 22. Aqui é a primeira sessão dessa segunda divisão. Então nós vimos na primeira sessão, nós vimos os 7 candeeiros, os 7 selos, as 7 trombetas, e agora, nesse texto aqui que nós estamos vendo aquele quarteto do mal, né? Não é o quarteto fantástico, não, o quarteto do mal, né? Que nós definimos, que é o dragão, a besta que é mede do mar, que é o anticristo, a besta que é mede da terra, que é o falso profeta, e a igreja prostituída, ou a igreja pervertida, né? Que é a igreja, a grande Babilônia, né? Então é o quarteto que se juntou contra Cristo e a sua igreja, contra Cristo e contra o Pai e a sua igreja, né? E no último capítulo que nós vimos que eles perseguiram, maltrataram
e conseguiram colocar toda a terra, né, todos os que não eram selados, né, por Cristo, todos, né, contra Deus e contra a igreja do Senhor Jesus. Então o capítulo 13 terminou assim. Agora o capítulo 14, a cena muda. Agora começa o capítulo 14 com a cena de João vendo Cristo, né, no trono e a igreja diante dele. E aí, agora aqui vai falar sobre a vitória de Cristo e o juízo. Então lembra, irmãos, que cada sessão nós falamos assim, que ela inicia com o nascimento da igreja, né? Por isso lá no capítulo 12 começou com o nascimento de Cristo, né? Lembra da mulher grávida e tal, e ele encerra com o juízo. Agora aqui no capítulo 14 vai encerrar com o juízo. No capítulo 15 ele retoma a história e vai terminar no juízo. Então todo o livro de Apocalipse são sessões que narram essa mesma história, falando do início da igreja, né, a perseguição da igreja, e depois no final a vitória da igreja e o juízo sobre os ímpios. Então sempre vai ser assim. Porém, em todas as partes que nós vimos até agora, sempre o juízo ele é parcial, e no final ele será total. Sempre em todas as sessões que nós vimos, a igreja é perseguida e a igreja é morta, mas não na sua totalidade. Mas agora aqui, a igreja então será resgatada, será salva na sua totalidade. Então, estão pegando assim a ideia? Então, já que é uma sessão paralela, então cada sessão ela é justaposta com a outra, ou seja, é colocada junto com a outra sessão, e aí quando vai somando tudo, chegar no final, aí nós temos a história toda, né? Então toda a história. Por que é difícil entender o Apocalipse? Porque a gente pensa que a história do Apocalipse ela começa no capítulo 1 e encerra no capítulo 22. Não, ela vai sendo colocada sessões, né? Cada sessão tem a mesma história contada várias vezes. Tranquilo aí? Então, podemos seguir? Tá. Então, se os irmãos observarem aqui agora, no capítulo 14, né, que nós estamos estudando, nós vamos ver a cena da igreja no céu, né? Aí não houve arrebatamento da igreja. Quando é que será o arrebatamento da igreja? No final, na volta de Cristo. Então, João não viu aqui a cena toda da volta de Cristo. Então ele está vendo e anunciando partes dessa cena. Então aqui agora no texto que nós estamos lendo, ele está vendo uma igreja no céu, mas ele está vendo também uma igreja na terra, que depois ela será acolhida, né? Logo depois dos versículos que nós lemos aqui. E os ímpios serão esmagados. Então a visão que João tem aqui agora é da igreja representada no céu. E essa igreja representada no céu, ela é representada pelos 144 mil. Lembra que nós estudamos isso, já sobre os 144 mil? Nós falamos lá no capítulo 7, nós falamos sobre eles, né? E nós dissemos que eles representam a igreja. Então o número não o 144 não é um número fixo, né? É claro que existe muito mais de 144 mil salvos, né? Então, se pegar desde o princípio até o final, né, João disse que viu uma multidão de milhares e milhares, então não é 144 mil. Se fosse, nós estamos aqui a toda. Já deu 144 mil atrás. Se foram todos, né? Porque estava contado lá, né? Estava contado desde lá de trás. Então, é claro, aí é lógico que a gente aqui entende que está se tratando de um número representativo. Por que 144? Porque é 12 vezes 12, né? Então são os patriarcas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Então eles representam a igreja, né? A igreja foi formada no Velho Testamento sobre os patriarcas, e a igreja do Novo Testamento ela foi formada sobre os apóstolos e profetas. Então por isso é um número representativo, né? E aí ele fala aqui de algumas coisas desses 144 mil que ele viu no céu. E algumas coisas interessantes, se os irmãos observarem,
ele diz que são os que foram selados pelo Senhor, né? Assim como a besta marcou os seus, e aqui agora, irmãos, os irmãos verão que vai ter uma comparação, né? E João mostrando assim a diferença, né, quando coloca aqui entre a igreja de Cristo e a igreja do dragão, né, a Babilônia. Então em todo o tempo aqui agora, nós vamos ver que há uma comparação de João, mostrando uma e mostrando a outra, né? Então sempre vai estar aparecendo aqui. Então, assim como os adoradores da besta serão marcados, né? Lembra? Terminou o texto dizendo que eles foram marcados e eles não podiam comprar nem vender quem não tivesse o número da besta lá, né? Foi no capítulo anterior, no capítulo 13. Agora aqui no capítulo 12, João diz assim, em contrapartida, né? Então, os salvos são aqueles que também foram selados, e eles foram selados com o nome de Cristo e de Deus Pai. Então, lá nos adoradores da besta tem um número, mas aqui o selo, né, é o nome do Pai e do Filho. Então João está dizendo aí que ele viu lá os 144 mil e ele diz: eles foram os que foram selados com o nome do Pai e do Filho. Quem é a garantia da salvação? Né? A garantia é a garantia do Pai e do Filho. O Pai que desejou salvar e o Filho que executou a obra da salvação. Então esses que são representados aqui no número 144 mil, são todos aqueles que foram salvos, todos aqueles que foram comprados, né, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo quando ele morreu na cruz. Aí, só que João está vendo aqui, uma visão que João está tendo é do céu, porque depois, irmãos, lá do versículo 14 em diante, ele vai falar da ceifa dos que estão na terra, né? E nós, na lição seguinte, nós vamos estar falando sobre isso aí. Agora também, João vê num lugar, e esse lugar, claro que não é na terra, né? Já que ele estava vendo no céu, então não é na terra. E aí diz que é no Monte Sião, né? O Monte Sião é um monte que tinha próximo de Jerusalém. Então a ideia era que os 144 que representam os salvos, eles estão num lugar na presença de Deus Todo-Poderoso. E esse lugar, né, é chamado o Monte Sião, né? Então, como o templo ficava sobre o monte e o povo ia para adorar, agora quem é o templo agora? É a igreja, né? Eles são o tabernáculo de Deus. Lembra que nós estudamos isso em algumas lições passadas? Eles foram medidos, né? Foram separados dos outros, né? Então, por isso, João está vendo agora a igreja no céu, e essa igreja foi marcada dessa forma. Agora João vê que essa marca deixada é um selo, é uma garantia, né, para eles, e contrapondo o número da besta que foi marcada lá. Os selados são ligados não apenas a Deus, mas também ao Cordeiro. Então eles receberam o nome do Pai e do Cordeiro, e aí eles estão na presença de Deus, né? E são os 144 mil representados aí, né, que foram remidos da terra e foram selados por Deus para glorificarem a Deus no céu. Agora, outra coisa importante que diz o texto aí, é que eles estão louvando a Deus no céu, cantando a Deus no céu, enquanto os adoradores da besta, lembra no capítulo anterior, eles estavam maldizendo e blasfemando contra Deus. Lembra lá no capítulo anterior? Então eles estavam maldizendo os que foram selados pela besta, estavam em toda a terra maldizendo a Deus, né? E falando contra Deus, né? Então, enquanto isso, de forma contrária, os salvos estão no céu louvando a Deus, bendizendo a Deus. Então, enquanto a igreja louva no céu, os que estão no mundo, marcados pela besta, estão falando blasfemando contra Deus, maldizendo a Deus, blasfemando contra Deus, né? Agora ele diz outra coisa interessante, que esses que são os salvos, que estão lá na terra, diz aí, que eles não se macularam, eles são castos, né? E não se macularam com mulheres. Então,
A tendência nossa ao olhar aqui é pensar que João está falando de celibato, né? Que eles foram pessoas que não casaram, né? Não é, aqui é uma comparação, eu vou explicar para os irmãos agora. Deus diz que digno de honra é o casamento, e Deus, né, sempre valorizou o casamento. O casamento é o símbolo da união de Cristo com a sua igreja. Então, a ideia não é essa. A ideia aqui, irmãos, é a ideia da idolatria, porque na Bíblia, prostituição, tem prostituição física, né, de um homem com a mulher, mas também tem uma prostituição espiritual. E a prostituição espiritual é o crente deixar a Deus e adorar um ídolo, ou adorar um demônio. Então, em contraposição aqui, né, ou seja, nessa comparação, então João está dizendo assim, assim como os que adoraram a besta, a grande meretriz que é a Babilônia, que é a igreja caída, né, a igreja pervertida, enquanto ela adora a besta e adora o falso profeta e o dragão, a igreja que não se prostituiu espiritualmente adora a Cristo. Então por isso que ele fala aqui que eles são castos, não se macularam, né? Então, porque não se prostituíram com a grande Babilônia, que é a igreja pervertida, né? Que adora a besta e adora o dragão e o falso profeta, né? Deu para pegar? Eu achava que a grande Babilônia era o mundo, então não, é a igreja pervertida, caída, né? Então todos os que não estão adorando a Deus, todos os que estão marcados pela besta, fazem parte dessa grande Babilônia, que é a igreja pervertida, e é ela que cai. Então, enquanto a igreja sobe para o céu e adora a Deus no céu, a Babilônia está caindo. Ela é uma igreja caída, né? É uma igreja prostituída, é uma igreja que está servindo a demônios, adorando a demônios, né? Então, enquanto isso, a igreja do Senhor está no céu, né? Então, essa é a expressão, isso denota a pureza, né, espiritual da igreja. E aí, irmãos, continua, né? O texto fala aí que os remidos são os seguidores do Cordeiro. Olha o verso 4, diz assim: são estes que não macularam com mulheres, porque são castos, e são eles os seguidores do Cordeiro, né? Por onde quer que vá. Aí diz mais: são os que foram redimidos dentre os homens. Mais ainda, são primícias para Deus e para o Cordeiro. Viu aí? Eles seguem ao Cordeiro, eles foram redimidos, né? E eles são primícias de Deus, eles são primícias, né, do Senhor. E diz: e não se achou, olha aí que coisa impressionante, não se achou mentira na sua boca. Quem é o pai da mentira, irmãos? É o Satanás. Então está dizendo, eles não seguem o diabo, né? Eles seguem a Cristo, e por isso eles seguem a verdade, né? Eles não foram corrompidos, né? Eles estão seguindo a Cristo, e por isso é a igreja de Deus no céu. Diz: não achou mentira na sua boca e não tem mácula, né? Lembra, irmãos, Paulo, quando falou da igreja, ele diz assim, que Cristo morreu para a igreja, para torná-la santa, sem mácula, sem defeito, sem ruga alguma, né? Então assim, Paulo não está falando que ruga é feio, né? Que ruga, não, a Bíblia diz que belas são as cãs, né? A velhice, né? Então, mas ele está dizendo aqui que a igreja de Deus, ela é perfeita, né? E aí o João está vendo essa cena no céu, é essa cena que João está vendo lá dos remidos, que são as primícias de Deus, né? Isso, eles são puros de lábios, né? Porque eles não proferiram mentiras, e eles estão adorando o Senhor lá no céu. Agora, em contraposição, João agora vai falar da igreja que está dos homens que estão na terra. E aí, observe que João, depois de ter essa visão, agora João tem a visão de um anjo. Olha isso, irmãos, no versículo 6. Versículo 6 diz que um anjo veio voando no meio do céu, e aí ele tinha na mão um evangelho,
que significa a palavra evangelho, irmãos? Lembra? Boas novas, né? Então, ele tinha um evangelho na mão, e aí ele proclama sobre todos os que assentam sobre a terra. Então ele prega o evangelho a todos os que se assentam sobre a terra, dizendo: em grande voz, temei a Deus, dai glória a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer o seguinte, que até o último momento Deus não aplica o juízo sem antes avisar, né? Então, por que Deus faz isso, irmãos? Para que nenhum homem seja indesculpável diante de Deus. O evangelho aqui está sendo anunciado agora pelo anjo. Veja, irmãos, a palavra de Deus diz lá, Pedro diz que a nós foi dado o privilégio de pregar o evangelho, e que os anjos anelam, têm um desejo de saber o que é isso, pregar o evangelho para a salvação dos homens, né? Agora aqui, irmãos, o evangelho que está sendo pregado não é para a salvação. Então agora quem está pregando? O anjo. Porque o evangelho não é para a salvação dos perdidos, porque essa era a tarefa da igreja. A igreja na terra que prega o evangelho para a salvação dos perdidos. Agora o evangelho está sendo pregado aqui para quê, irmãos? Para responsabilizar aqueles que estão na terra adorando a besta, aqueles que estão na terra adorando o falso profeta e o dragão. Então está dizendo assim: olha, adorai a Deus. Então vocês estão fazendo a coisa errada, então adora a Deus. Mas, irmãos, a ideia não é dar uma oportunidade de salvação, a ideia é responsabilizar aqueles que estão fazendo isso. Uma questão que diz que o evangelho é eterno. Qual é a diferença de uma coisa da outra? Eu sei que você acabou de falar da responsabilização, mas existe alguma coisa nova que esse evangelho eterno traz? Não, ele diz o que eles estavam pregando. Sim. Qual era a mensagem? Olha aí. Qual é a mensagem? Dizendo, olha aí, isso. Dar-lhe glória, o que mais? O juízo chegou. Está vendo? As três coisas. Ele está dizendo: ó, temei a Deus, Ele é o Senhor de toda a terra, Criador de tudo isso aí. Adorai a Ele, não é? E diz: o juízo está vindo. Quando você lê Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo fala justamente isso aqui, ó. Paulo diz assim: que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí Paulo diz: porque, portanto, que foi a eles conhecer, Deus se manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, a sua glória, têm sido anunciados desde o princípio do mundo por meio das coisas criadas. Aí Paulo diz: tais homens são por isso. É a mesma coisa, irmão. O que o anjo está falando aqui é isso. Ele está dizendo: olha, Deus, por meio de toda a criação, tudo que Deus criou, revelou para o mundo que Ele é Deus. E quando o homem recusa adorar a Deus, recusa dar glória a Deus, esse homem se torna indesculpável diante de Deus. Por isso o juízo se revela contra eles. E aí o juízo virá contra eles, e é o que João está vendo aqui. Pergunta aí, irmãos. O Salmo 37 também fala totalmente sobre isso, todo. Falando do juízo que virá, né? Irmãos, isso é muito interessante, porque nós sempre falamos de um Deus de amor, porque é o Deus Salvador, não é? Mas nós não podemos esquecer também que Deus é justiça, né? E que o juízo também vem com Ele, né? Deus vem com a salvação, mas Deus também vem com juízo sobre a terra. E esse juízo, Paulo diz que ele foi postergado, ou seja, ele foi segurado, né? Para que no último dia ele fosse revelado, né? No último dia ele fosse revelado. Irmãos, todos os exemplos que nós temos de juízo no Velho Testamento, todos, né? Foi para apontar para esse dia do grande juízo. Então nós tivemos o juízo no dilúvio, nós tivemos juízo sobre Sodoma e Gomorra, né? Depois
outros juízos vieram, né, como por exemplo sobre o Egito, né, como Moisés. Então, cada parte onde Deus manifestou o seu juízo no Velho Testamento, Deus estava apontando para esse dia, o dia que Cristo virá e que o seu juízo estará sobre toda a terra, sobre toda a terra. E aí, isso deve mexer conosco em dois sentidos. O primeiro, irmãos, a gente deve procurar servir a Deus com piedade, com santidade de vida, né, com respeito a Deus, né, e temor a Deus. Mas também ao mesmo tempo deve nos preocupar quando a gente sabe que há muitos que não conhecem o Evangelho, né, e que precisam ouvir o Evangelho da salvação, né? Muitos que às vezes fazem parte da nossa própria casa e família. Nós temos parentes, amigos, né, e que estão sempre relacionando conosco, e que às vezes a gente tem a oportunidade de pregar o Evangelho e a gente não fala nada, né? A gente não fala nada, não dá, né? E aí, irmãos, a oportunidade que Deus nos dá quando coloca alguém para relacionar conosco é de nós sermos mesmo, né, a mensagem de Deus para a vida dessas pessoas, né? Não só com nossas obras, mas também com as nossas palavras, mostrando o amor de Deus, a graça de Deus, né? Porque quando o Senhor Jesus voltar, não haverá mais oportunidade. Aqui já não há mais oportunidade. Por isso o Evangelho aqui não está sendo pregado para a salvação, porque eles já estão marcados pelo número da besta, né? O Evangelho aqui está sendo pregado para responsabilizar essas pessoas, para que ninguém naquele dia vire diante de Deus e diz assim: eu não sabia, né? Então veja, a responsabilidade nossa como igreja foi até aqui, não é? Como igreja, lembra que nós mostramos das duas testemunhas que foi tirado o Evangelho, lembra? Lá que nós estudamos as duas testemunhas, que elas foram tiradas, né? E nós dissemos que o Evangelho foi tirado e que não haveria mais possibilidade de pregação. Lembra que nós falamos que a perseguição iria chegar a um ponto em que a igreja não ia ter mais condição de pregar? Lembra? Nós estudamos isso aqui no Apocalipse. Agora aqui a igreja não tem mais condição de pregar, porque aqueles a quem está sendo anunciado aqui foram aqueles que já foram marcados com o número da besta, que são aqueles que estão adorando o dragão, a besta e o falso profeta. É a igreja caída, a igreja prostituída, né, que João está vendo aqui. Então sobre eles está sendo pregado um evangelho não de salvação, mas um evangelho de responsabilização, né? Então não há mais oportunidade. Agora o juízo de Deus se manifestará. O juízo de Deus se manifestará. Pergunta. Como fica as pessoas, por exemplo, que sabem que Jesus é o Salvador, mas adora outros deuses, mar e tal, Então, esses são os que foram marcados pela besta, aqui, né, no texto. Então, aqui, gente, eles sabem quem é Jesus, né? O Evangelho foi pregado, né? Paulo, na época de Paulo, disse que o Evangelho já tinha sido pregado a toda criatura debaixo do céu. E a palavra de Deus diz que Jesus só virá depois que o Evangelho for pregado a toda criatura. Então, todo mundo sabe sobre Jesus. Porém, o Senhor Jesus será salvo, né? Aí eles sabem, mas não creem, né? Porque eles resolveram adorar a besta, né? Então, se olhar no capítulo 13 aí, gente, no finalzinho do capítulo 13, diz assim, versículo 16, diz, a todos os pequenos e grandes, aos ricos, aos pobres, aos livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca e o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número e diz, né? Esse número é 666. Então, ele citou aqui, quem são eles? Ele diz, todos, pequenos, grandes, ricos, né? Pobres, livres, escravos. Então, pegou todos aqueles que não foram selados pelo Cordeiro. Então, todos, né? E aí é uma multidão inumerável, né, irmãos? A gente sabe disso, né? Então, maior é o que se perde.
os que são salvos. Muito mais, né? Muito mais. Tem o selo do Espírito Santo E a marca o lavado do sangue de do Jesus. Cordeiro. E os outros foram marcados pelo número da besta. Mais pergunta aí? Não? Agora, irmãos, ele vê uma segunda voz. Então, a primeira voz do primeiro anjo, ele veio anunciando o evangelho que estava responsabilizando aqueles que adoraram a besta, né? Então, seguidores da besta. Agora, então, vem a segunda voz. E aí o verso 8 diz assim, que outro anjo, o segundo, saiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações. Olha aí, gente. Todas as nações, o vinho da fúria da sua prostituição. Então está dizendo assim, caiu. Então a igreja falsa é uma igreja caída, irmãos. Quem foi também que caiu do céu? Lembra? A estrela que caiu do céu? O diabo. Agora cai também aí a sua igreja. Então o dragão caiu do céu, né? Então o diabo, agora a sua igreja cai. Então ele está dizendo assim, caiu é no sentido que agora não há mais possibilidade para ela. Chegou o fim, agora o juízo vai se manifestar sobre ela. E aí diz o texto aqui que ela caiu e ela é aquela que tinha dado a beber o vinho da sua fúria de todas as suas prostituições, a todas as nações. Isso aí, irmãos, ele vai fazer uma comparação aqui com o que essa igreja vai beber. Então é o terceiro anjo. Então ele diz assim, ela caiu porque ela tem dado a beber o vinho da sua prostituição a todos os seus seguidores, não é? Agora vem o anjo dizendo que o Cordeiro vai dar o vinho para eles beberem. Olha aí no versículo 8 seguindo, diz assim: seguiu a esse segundo anjo, né? Outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também este beberá. Lembra? Olha aqui, gente, a comparação. Ele diz assim: ela tem dado a beber às nações o vinho da sua prostituição. Agora ele está dizendo, esses que beberam o vinho da grande Babilônia, eles também beberão outro vinho. Qual é esse outro vinho que eles irão beber? O texto diz aí: o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Por que o vinho sem mistura, irmãos? Porque todo o tempo na história, o juízo de Deus estava sempre misturado com a misericórdia. Então, toda vez que Deus manifestava o juízo, a sua misericórdia ia junto. Por isso que nunca o juízo era total, lembra? Sempre foi parcial. Por quê? Porque junto com o juízo estava a misericórdia. Agora aqui o texto está dizendo que o vinho é puro, sem mistura, ou seja, não tem misericórdia, irmãos. A misericórdia de Deus foi afastada. Agora o que vai ser derramado sobre essa igreja é apenas a ira de Deus, sem o cálice, sem mistura. Então é a ira de Deus, né, sem a presença da sua misericórdia. Sem misturas atenuantes. Ou seja, não tem jeito mais, né? Não tem mais graça de Deus, não tem mais misericórdia de Deus sobre esses que estão adorando a besta, né? E sobre aqueles que têm a sua marca, né? Aí a marca da besta, né? Na fronte e na sua mão. Porque agora, irmãos, o cálice do Senhor está sendo derramado sobre eles. E diz o texto aqui que eles serão atormentados. Olha aí, gente, a primeira, no livro do Apocalipse, é a primeira menção do lago de fogo e enxofre. Lembra? Lá no final nós vamos falar sobre isso, né? Que é onde os ímpios serão lançados. Então aqui João já está mencionando o último. Viu como que são sessões paralelas?
que sempre o juízo é apresentado, mas de forma parcial, e depois no final ele será total. Então aqui João já apresenta o juízo de Deus. Como será esse juízo de Deus? Que é esse juízo sem mistura, né? Como que ele será? Ele diz assim, ele lançará, né? Então essa pessoa estará debaixo da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Olha, diante dos anjos e na presença do Cordeiro. Irmãos, domingo passado no culto, eu falei aqui no culto à noite sobre o fato da presença de Deus ser onipresente, né? E eu mostrei para os irmãos, dizendo no texto aqui, a presença de Deus está em todos os lugares, inclusive ela está no inferno, né? E no lago de arde de fogo e enxofre também a presença de Deus está lá, né? E aí o problema é que, por mais que a pessoa queira, ela não vai conseguir escapar da presença de Deus. Eu, usando um exemplo assim, eu disse que a melhor chance para uma pessoa seria estar num lugar onde Deus não estivesse presente, porque pelo menos aí eu teria sossego, né? Não seria sofrimento eterno. Agora, o sofrimento eterno, irmãos, a maldição eterna é estar na presença de Deus e não ter relação com Ele, não ter relacionamento com Deus. Isso é que é o inferno, irmãos. Isso que será o lago de fogo e enxofre. Por isso João diz aqui que será na presença dos anjos e na presença do Cordeiro. Então, é estar sofrendo eternamente e não ter como mudar essa condição, irmãos. Nunca ter mais possibilidade de mudar essa condição. E vê-lo ali, né? E perceber a sua presença de repente. Porque aí a dor, ela não é apenas física, ela é também uma dor interna de culpa, né? Da pessoa pensar assim, remorso de pensar, eu poderia ter aceitado o Evangelho, e eu não aceitei, agora eu estou sofrendo aqui, né? Mas foi essa cena do rico lá da parábola de rico e Lázaro, lembra? Por isso ele ficou desesperado que alguém fosse falar para os irmãos dele, né, que estava lá sofrendo, né, sofrendo e não tem como mudar a sua situação, né, de forma alguma, não tem como mudar. O inferno, irmãos, ou o lago de fogo e enxofre aqui, é justamente isso, é estar na presença de Deus, mas não ter condição de mudar a sua relação com Deus, não poder servir a Deus e não poder receber a graça de Deus na sua vida, né? Sim? Mas como que eles poderiam pensar assim? Eu poderia ter aceitado e não aceitei. Se a escolha não é da pessoa, porque é Deus que escolhe. Pois é, mas lembra que o pecado, nós falamos isso aqui, né? Então, sempre a rejeição, ela é responsabilidade do homem. Então, Deus, todos os atributos de Deus, eles são revelados, porém não tira a responsabilidade do homem. Então, o homem é responsável. Ele é responsável pelas coisas que ele praticou. E por ter rejeitado. Lá em Adão. Lembra que nós falamos que a salvação não é por atos que a gente pratica, mas é por fato de ter nascido de Adão, o representante. Mas a palavra de Deus diz que Deus é quem escolhe quem será salvo, não? Então, como é que Deus pode responsabilizar alguém que está no inferno se ele decidiu que a pessoa está ali? Pois é, porque Deus não decidiu que o homem fosse para o inferno. Deus decidiu que alguns fossem salvos. Então, a diferença está aí. Então veja. A pessoa deveria ter a capacidade de escolher. Não, esteve lá em Adão. Ele esteve lá em Adão. Daqueles que caíram em Adão, lá que caíram em Adão, Deus, na sua santa e bendita sabedoria e vontade, que nós não sabemos porquê, Deus escolheu alguns, né? Escolheu alguns, de maneira que aqueles que Ele não escolheu, eles estão todos responsabilizados aonde, gente? Lá em Adão. Então é como se Deus escolheu alguns. Aqueles que Ele não escolheu, Ele deu a eles a oportunidade de ser? Não, ele simplesmente deixou. A oportunidade que eles tinham era em Adão, lá em Adão. Como eles nasceram do pecado de Adão, veja, o pecado de Adão, irmãos, condenou toda a humanidade. Toda a humanidade, né? Vamos pensar, se o seu pai tivesse morrido com 7 anos de idade, o que tinha acontecido com você? Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão. Adão morreu
todos os que vieram depois de Adão nasceram mortos. Por causa de quem, gente? Por causa de Adão, que era o representante, certo? Por isso que Paulo diz: em Adão todos morrem. E aí, em Adão, alguns são vivificados, em Cristo alguns são vivificados. Então, quem são esses que são vivificados? Aqueles que Deus, na sua sabedoria, que a gente não sabe porquê, resolveu escolher. E os outros que ele não escolheu? Ele simplesmente deixou. E por que ele fez isso? Se ele não tivesse escolhido ninguém, todos estariam Todos responsáveis iriam, pela perdição. todos iriam para o inferno. O que os atos têm a ver? Os atos pecaminosos têm a ver? A rejeição tem a ver? A rejeição é um pecado, concorda? Rejeitar Cristo é um pecado, né? Então, o que esse pecado da rejeição traz sobre o homem? As penas, e não a condenação. Porque se trouxesse a condenação, isso implicaria que a decisão de ser salvo seria de quem? Do homem. Então, se a rejeição do homem fosse a causa da sua perdição eterna, então isso implicaria o quê? Que estava na mão dele ser salvo ou não. Certo? Concorda assim? Se a rejeição, eu rejeitar a Cristo, fosse a causa da minha perdição eterna, o que isso implicaria? Que estava na mão de quem decidir ser salvo ou ser condenado? Aí Deus perdeu o quê? Soberania. Pastor? Mas eu entendo que na soberania de Deus, Ele escolheu alguns, e a outra parte Ele deixou para que elas pudessem receber ou não. Onde está isso? Onde está isso também? Quando Paulo fala sobre a salvação, ele fala aqui, isso que eu entendi até agora. Não tem nenhum versículo que fala isso na Bíblia. Nenhum. Pelo contrário. Pastor? Né? Tá, Deus fala sobre a eleição, predestinação. Isso. Tá, mas ele, por exemplo, quando você diz assim, lá no inferno as pessoas estarão sofrendo por terem rejeitado a Deus. Como é que você rejeita Isso. se você não tem a opção de escolher? Sim, isso por ter rejeitado a Deus durante a vida. Porque eles estavam. Então existia a possibilidade Não. A rejeição, vou voltar a repetir. Presta atenção. Tem que prestar atenção para entender. A rejeição não é a causa da perdição eterna. Porque se a rejeição fosse a causa da perdição eterna, o homem salvaria a si mesmo. Então não é. Então o que a rejeição é causa para o homem no inferno? Das penas que ele vai estar sofrendo no inferno. Lá no inferno ele vai estar sofrendo mais porque ele teve a oportunidade de ouvir do Evangelho e ele continuou rejeitando. Continuou. Ele ouviu o Evangelho. Então o Evangelho ele traz salvação para os eleitos e ele traz o quê? Responsabilidade para os perdidos. Para que ninguém possa dizer assim, Cíntia, mas eu não tive oportunidade de escolher. Pastor? Entendeu? Então o Evangelho ele é para chamar o eleito para a salvação e para responsabilizar o não eleito, o que não foi escolhido. pelas coisas que eles fizeram. Por tudo, toda a vida que ele viveu aqui. Porque Paulo diz: eu não saberia que matar era pecado se não tivesse uma lei que dissesse não matarás. Então, se eu conheço a lei e eu não obedeço a lei, o que eu me torno? Eu me torno pecador. Então, toda vez que o Evangelho é pregado, ele responsabiliza o homem, porque torna o homem conhecedor, não deixa o homem inocente quanto ao pecado. Mas isso não é para salvação, isso é lá no inferno, para o sofrimento, as penas que ele vai sofrer lá. Aqueles que mais pecaram vão sofrer mais no inferno, e aqueles que tiveram mais oportunidade de ouvir serão mais responsabilizados no sofrimento do inferno. Então, peraí, uma pessoa que viveu aqui, que não é eleita, ela vai no inferno. Vai. Mas se ela viveu a vida dela, ela temeu a Deus, ela obedeceu a Deus, naquilo que ela soube. Por exemplo, a pessoa... Ele foi bom. Ele foi bom, é uma pessoa boa.
pessoa boa. E Pronto. toda vez que você chegou para ela e falou a respeito de Deus, ela foi contra. Ela só não percebeu a salvação dela. Isso. Então ele Ela vai. vai para o inferno, mas ela não sofreu as mesmas penas que os outros. Sim. Vai sofrer menos. Vai sofrer menos. Menos. Tipo, O castigo. grau de intensidade. Sim. O castigo será proporcional às faltas. Então, o céu é feito dos eleitos, o inferno dos que não foram eleitos. E existe grau de punição para aquilo que foi praticado aqui. Como também há graus. Sim. A palavra de Deus. Sim. Como há graus de galardão para aqueles que foram Foram salvos. do céu e também desobedeceram. Mas a rejeição e nem os pecados são a causa da perdição eterna. A causa da perdição eterna é estar em Adão. Eles pecaram em Adão, por isso eles morreram. Pronto. Pastor, Agora, as penas sim, as penas têm a ver com o outro. Eu pensava que não, pensava que como a pessoa, Deus elegeu alguns e deixou outros com oportunidade enquanto o evangelho era pregado. Aí A haveria. oportunidade de ser salvo por Cristo, porque Deus deseja te salvar, mas ele dá obediência. Aí seria duas formas de salvação. Né? E a Bíblia diz que não há, só há uma forma. Né? pastor, o que eu entendo do processo é que em Adão todos nós nos tornamos incapacitados de buscar a Deus. Aí Romanos, Fala sobre isso, não há quem busca a Deus, não há um justo, não tem quem busque. Todos. Né? Todos se extraviaram se tornaram inúteis. Isso na Então doutrina. essa é a nossa condição em Adão. Então, e aí ainda assim Deus se revela na natureza, Deus se revela no seu poder, na sua glória, tudo isso é revelado, mas o homem é incapaz de buscar a Deus. Por isso que quando Deus elege, Deus precisa plantar no homem uma fé capacitada, que dá a ele uma condição de crer em Cristo. Mas no fim das contas, todos nós não fizeram. Em Adão acabou. Então, por isso que Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Como que é o poder de Deus para a salvação? É que é o Evangelho, por meio da pregação do Evangelho, os eleitos são chamados. Então é o poder, a fé é gerada. Os eleitos vêm para Cristo, né? E por meio da pregação do Evangelho, os não eleitos são responsabilizados. E aí então cada vez, por isso que Paulo fala assim, que o homem vivendo aqui em pecado, ele vai amontoando juízo sobre a sua cabeça, né? Ou seja, cada vez mais que ele ouve o Evangelho e rejeita o Evangelho, ele está amontoando mais juízo sobre a sua cabeça. O grande problema que as pessoas têm é porque as pessoas acham que a oportunidade de salvação ela é decidida pelo homem, né? Então que o homem é que decide ser salvo ou não, né? E não, gente, nós já aprendemos isso, né? A fé ela é gerada em nós pelo Espírito de Deus, né? Então a nossa responsabilidade para a nossa salvação, ela só é definida depois que Deus põe a fé no nosso coração. Enquanto eu não tinha a fé no meu coração, eu não tinha como responder para Deus, porque aí Deus já gerou em mim uma nova vida, e essa nova vida é que responde a Deus em fé, né? Por isso que Paulo aos Efésios, capítulo 1, depois lê de novo o capítulo 1, Paulo diz assim, no finalzinho do capítulo 1 ele fala assim, em quem vós também, depois que ouviste a palavra da salvação, o Evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Então ele fala daquilo tudo que Deus veio fazendo, até que chegou no ponto em que Deus deu a nova vida, deu a fé, e aí agora nós ouvimos o Evangelho. Por isso que Paulo diz que a fé vem por meio do que, gente? Do ouvir, da pregação. Então quando ouve o Evangelho, aí a fé desperta e a pessoa então decide, entrega a vida para Jesus. Mas é unicamente de Deus. Tudo foi Deus que fez. E aí agora, esse é o processo da salvação. E depois? Aí agora é viver como salvo. Aí é total responsabilidade. Como que eu vou viver como salvo? Aí é total responsabilidade minha. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo, né? Mas a responsabilidade total é minha. Eu tenho nova vida para viver, né? Porque Deus me deu a nova vida, agora essa vida precisa viver. Então de quem que é essa responsabilidade? Não é de Deus, essa responsabilidade é minha, né? Por isso o Espírito Santo não me força a fazer as coisas, gente. Veja,
O Espírito Santo podia nos impedir de pecar, podia nos trazer, tem poder para isso, podia nos trazer mais consagrados a Deus, podia nos levar a ser mais bondosos, né, com as pessoas, amar mais o próximo, mas o Espírito Santo não nos força a isso, né? Ele nos ilumina, mas ele não nos pega e nos força a fazer isso. O Espírito Santo não força a gente vir na igreja, porque nós já somos salvos. Então agora isso é responsabilidade nossa. Ele nos ilumina para que ele despertar da nossa consciência, a gente pensa assim, não, eu preciso ir lá na igreja adorar a Deus. Então, ele iluminou minha consciência, a minha vida nova, e essa vida nova então responde, né? Mas é de quem é a responsabilidade? Nossa, né? Eu acho que o Cíntia está voltando, que é uma linguagem que não tem, não é porque a gente compara a justiça de Deus com a nossa. Também. Porque para a gente seria muito justo a pessoa estar lá. E também porque, Cláudio, também porque a maioria dos cristãos, eles ouviram uma mensagem humanista, uma mensagem que coloca na mão do homem as decisões. Porque na vida é sempre assim, irmãos, nós não fazemos escolha todo tempo. Nós não somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Aí nós queremos trazer as coisas da nossa vida aqui, trazê-las para a questão espiritual, para a questão de Deus, né? E aí a gente criou essa visão de que a gente decide, a gente escolhe, né? E aí então está na nossa cabeça. E quando a gente ouve o Evangelho e percebe o que o Evangelho está falando, só um minutinho, Maria. Aí fica difícil da gente poder juntar as duas coisas, né? Porque nós estamos lá trazendo essa herança, né, irmãos? Todos nós que viemos para o Evangelho, nós trouxemos uma herança religiosa, né? E essa herança religiosa, irmãos, infelizmente ela foi corrompida, né? Então, vamos pensar, a maioria daqui que veio do catolicismo trouxe uma herança de salvação pelas obras. Aqueles que vieram das igrejas neopentecostais vieram com a visão da salvação pela obediência. Então, de repente, vem, escuta a salvação pela graça, aí a pessoa, mas eu não tenho que fazer nada, né? Aí eu não tenho que obedecer para ser salvo, e aí, entendeu? Aí isso bagunça a mente, então por isso que tem que ir alinhando, né, Vanessa? Naquela situação, sim, isso é muito bacana, porque a gente está vendo a questão de Adão na estrutura do nosso tempo, né? Mas e como que Deus vê? Se Deus não está preso a tempo, quando é que Adão pecou para Deus? Né? Lembra? Quando foi que Cristo morreu pelos eleitos? A Bíblia diz lá, antes da fundação do mundo. Então, Deus não vê a questão no tempo em que nós vemos, não é? No tempo, Adão viveu há 6.000 anos atrás, mas para Deus, tudo agora. Quando é que eu fui salvo para Deus? Agora, eu estou nele agora, porque eu estou no tempo de Deus, e não no nosso tempo. Por isso, irmãos, quando a pessoa morre e vai para o céu, para de contar, não é? No céu não tem tempo. Está na presença de Deus, não existe passado, presente, nem futuro. Então, quando é que o crente está na presença de Deus? Agora. Mudou tudo. Para nós tem história, né? E nós só temos história, irmãos, porque entre um dia e o outro tem uma noite, né? Então, para marcar um dia e outro, se não tivesse uma noite no meio, era um dia só, então não teria história. Nós só temos história por causa disso, né? Porque tem um dia e uma noite no meio, né? Beleza? Eu acho tão linda a soberania de Deus, porque o que Ele quer que a gente saiba está revelado, o que não pertence a Ele mesmo, porque a gente, senão a gente teria esse porcaria que a gente ia se lascar de guerra, né? E Ele já colocou que a gente se lascou em Adão, porque foi ela que, né? Já plantou. Bom, Tereza, mas Eva e Adão era uma só carne, né, Tereza? Mas aqui, gente, por que nossa dificuldade? É muito simples, quer ver? Nós queremos
ter olha aqui, ó, vou falar isso aqui, queria que os irmãos entendessem o que eu vou dizer aqui, porque isso é muito, mas muito sério. Nossa maior dificuldade é porque nós queremos ter a decisão naquilo que não é nosso e não decidir aquilo que é nosso, né? Então veja, nós queremos ter a oportunidade de decisão naquilo que é a parte de Deus, que é a salvação, e não queremos assumir a nossa decisão naquilo que é nossa responsabilidade, que é viver a vida cristã, não é? Então nós estamos com as duas coisas e nós estamos querendo fazer o contrário. Nós queremos assim, decidir ser salvo e que Deus nos ajude aqui na vida cristã, ao invés de pensar, não, eu tenho que agradecer a Deus por ter sido salvo e viver a vida cristã com responsabilidade. Porque quando alguém fala assim, mas aí então eu não fiz nada para ser salvo, não, mas você tem que fazer porque é salvo. Porque é salvo, né? E não é para manter a salvação, é porque você porque é salvo. Naturalmente. Viu como que que os outros vejam o Senhor. Aí porque a pessoa acha assim, e aí a gente tem essa visto isso aí, né? Que não, mas aí a forma que a igreja presbiteriana apresenta a salvação é uma forma muito fácil. Aí não responsabiliza nada o homem, só não responsabiliza na obtenção da salvação, mas o responsabiliza totalmente na vida de salvo. Isso sim. Então nós somos feituras dele, criados em Cristo. Então olha, Deus nos fez em Cristo. Para que, irmãos? Para as boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Não tem como fugir. Não é? Então, viu que são dois momentos diferentes em que há uma responsabilidade dividida, né? Uma que é a parte de Deus e a outra que é a nossa parte depois. Sejamos? Pastor, sem muita. Esse negócio de salvação Tereza até citou ali o negócio da soberania. Eu acho que é fundamental a pessoa entender a soberania, porque a pessoa precisa entender o lucro do Evangelho. O lucro do Evangelho, o que ele nos traz. Porque se a pessoa querer entender a escolha, a eleição, sem entender como que surgiu um Noé na vida, um Moisés, um Paulo, sabe o que é? Então por exemplo, Deus, na sua soberania, escolheu aqueles homens que fizeram coisas extraordinárias na mão de Deus, e não entender a escolha de Deus para cada filho. Então a pessoa não está entendendo a soberania. A pessoa precisa entender a soberania, né? Isso. Porque sem falar nos milagres, né? Cair, maná do céu, abrir mar vermelho, né? A pessoa crê na palavra. Então, junta salvação com soberania. Soberania de Deus, né? Rebeca levantou. Às vezes a pessoa acha, não sei se você, mas às vezes acha que os escolhidos são um pequeno grupinho, mas a gente não sabe, Deus não revelou quem são os escolhidos. Nós falamos aqui no início, Rebeca, que João viu milhões e milhões de milhares. Então, às vezes tipo 0,1% que não foi escolhido, que ouviu e não quis crer, mas a maioria das escolhidas a gente está preocupando, nossa, talvez quem está do meu lado vai ser escolhido, mas Deus falou, ninguém vai saber. Pois é, mas é por isso que Deus não falou. Mas não preocupar, né? Ou seja, não preocupa. Aí Calvino falou uma vez uma coisa muito interessante. Calvino disse assim, que a gente precisa ser grato a Deus por ter sido eleito e olhar todos os homens como potencialmente eleitos, né? Todos os homens potencialmente eleitos, ou seja, como eu não sei quem para mim ele é um eleito, vou pregar para ele, vou pregar para ele. Se o Evangelho é o meio de Deus chamar, então eu vou pregar. Se ele for, ele virá. Se ele não for, ele não virá. Mas aí não é minha culpa, né? Não é minha responsabilidade. Não custa convidar. Amém, gente? Amém. Bênção, né? Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos terminar a nossa escola. Então, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo Evangelho que nós ouvimos, Senhor, da nossa salvação. E, ó Deus, a oportunidade que o Senhor nos deu de responder, Senhor,
a esse evangelho, ter sido chamado por Ele, ó Deus, vim fazer parte do Teu povo. Ó Deus, queremos Te agradecer também, Senhor, pelo discernimento espiritual que o Senhor tem nos dado, Pai. Pedimos, ó Deus, continua, Senhor, nos abençoando para que sejamos luzeiros do Senhor, ó Pai, no mundo, para que possamos anunciar a verdade do Evangelho aos homens que ainda não creram, Senhor, para que através, ó Deus, da pregação do Evangelho, aqueles que o Senhor escolheu sejam chamados. Amém. Queremos Te agradecer também, Senhor, pelo cuidado do Senhor conosco, Pai, dia a dia. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, Tu és a nossa esperança, Senhor, dia a dia. E queremos Te pedir, Pai, a Tua bênção no restante desse dia. Logo mais à noite, Senhor, quando viermos na Tua casa para Te adorar, também, Senhor, continua falando ao nosso coração. Amém. Pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe, tenham um bom dia e até a noite, se Deus quiser.